Oi, gente! Jurlane Prestes aqui. Vamos falar sobre maternidade real, sobre beleza feminina, tá? Então não se esqueçam de curtir, antes de tudo, pra me ajudar a crescer meu canal. Se inscrevam, tá? E vamos lá, sem mais blá blá blá. Vamos começar. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been. Vamos lá. Eu prometi pra vocês que eu ia falar no processo como que foi desde quando eu internei a Isa pra fazer a cirurgia até os dias de hoje, vamos dizer assim. Eu recebi a ligação, a gente estava inclusive num sítio de família que a gente faz todo ano, a gente se reúne todo mundo e para dar um descanso para a mente, a gente te aluga um sítio pelo menos uma vez por ano. Tio, tia, os primos, todo mundo. E embora eu já tivesse muito mal, para mim tava sendo uma coisa bacana, uma válvula de escape, porque eu tava com a mente 100% na questão da Isa e naquele momento foi muito bom pra mim, porque eu ia espairecer um pouco, né? Então tava assim, tranquilo, mas eu não tava 100%, né, gente? Como eu falei, eu tava péssima. Tava com aquilo na cabeça, enquanto que a pequena não operasse, eu não ia ficar legal, não. Mas aí, quando a gente tava indo, a gente parou no caminho, nos restaurantes de estrada, pra gente fazer um lanche. E foi quando a minha sogra me ligou. Porque eu deixei o telefone dela, da minha mãe, o telefone de todo mundo. Então eles ligaram pra ela, como acredito eu, pelo fato dela trabalhar lá, né? E talvez seja por isso. Aí ela me ligou e falou assim: Olha, eu não queria te falar nada pelo fato de que você vai viajar, mas eu sinto a necessidade que você precisa saber. Que segunda-feira você precisa estar aqui. Porque até pra vocês se prepararem e não estenderem o final de semana de vocês. Porque às vezes pode acontecer, a gente tá lá, não, vamos ficar mais um dia e seja o que Deus quiser. E aí ela. Eu já tava assim, quando ela falou, deu aquela mesma sensação das pernas bambas, assim, quando eu saí do consultório. Da primeira vez, quando falaram pra mim da Isa. E aí eu falei, ai meu Deus. Acabou. Eu tava comendo assim, talou. Falei, não, não desceu mais nada, não queria mais nada, não queria saber mais de nada. Eu fiquei já em choque. Eu fui. Daí a gente foi, né? Continuou. Por mim, eu voltava, eu nem ia mais pra sítio nenhum. Aí o Isaac falou pra mim: Não, amor, vamos, porque. Até pelo fato de esparecer a mente. Nossa, e a Isabela se divertiu. A Isabela. Tava um frio, porque a gente não tem sorte com esse negócio do sítio, não. Toda vez que a gente aluga meio indo pro final do ano, mas nunca dá certo. Sempre é frio. Não sei quem é o pé frio aí da família, mas. Aí tava muito frio. E ela brincou a beça na piscina, ela se divertiu. E aí, barulho de porta batendo, tá, gente? Eu fiquei naquelas. Se era bom ou ruim eu estar ali, mas de uma certa forma isso pareceu um pouquinho a minha mente. A minha mãe também tava meio assim, a gente. Oi! Peraí, gente. Mamãe tá gravando, tá? Quer falar um oi? A mamãe tá gravando pro nosso canal. É seu também. Então pode aparecer, ó. Ai, que cabelo bonito que eu tô. Só que não, mãe. Assim, agora é mais arrumadinho. Ó lá. Fala oi. Tá? Vai lá com o papai. O papai. Vai lá com o papai, que a mamãe tá falando um assunto muito sério aqui. Então, voltando, gente. Então, de uma certa forma, foi até bom eu estar lá. Eu acho não, tenho certeza. Deus faz as coisas tão certinho, né? Eu não esperava de maneira alguma que ia ser naquela época e foi e passou. Eles me ligaram, eu fui na segunda, internei ela na segunda e ela operaria na terça-feira. E eu fiquei de falar pra vocês como que foi o médico, como que ele me explicou, né, aquela situação. Eu já tinha ouvido falar, desde as primeiras consultas, como que era a cirurgia. É um pouco assustador, assim. Eles vão
parar o coração dela. As palavras que eles usam do jeito deles lá, que eu não sei se é melhor ou pior pra cabecinha da gente assimilar isso, né? Então, ele vai usar uma máquina em vez do coração, fica ali, ela vai ficar numa máquina. Então, quando eles falavam isso pra mim, era a sensação mais horrível do mundo. Eu passava mal, minhas crises de ansiedade aumentavam muito. E aí eles iam fazer o procedimento ali, né? Ele falou pra mim, mãe, é no máximo 30 minutos. É super natural pro médico, assim. Ao mesmo tempo é e não é, porque pelo menos o médico que operou ela, ele foi maravilhoso, ele foi super humano, assim. Quando ele percebeu que eu comecei a ter muita crise de ansiedade, eu sentei, minha cunhada tava comigo, ela pegou, tentou me acalmar, me deu um copo d'água. Daí ele falou assim, ó, vou deixar você respirar um pouquinho, porque antes de qualquer coisa, antes de tudo, eu sou médico, mas eu sou pai também, então eu entendo o seu lado, eu sei o que você tá passando. Então ele me deu aquele momento pra mim dar uma respirada e voltar, né? E ele continua me explicando, mãe, no máximo meia hora ali que ela vai ficar na máquina e tal. O aparelho, ele pode ficar nela até 6 horas, seria mais ou menos isso, por segurança, até 6 horas, mas que a necessidade dela ficar ligada num aparelho, parar o coraçãozinho dela, seria 30 minutos. Mas isso realmente mexeu muito com a minha mente. Eu fiquei um pouco. Mas confiei, eu falei, meu Deus, seja o que Deus quiser. Porque eu falei, se eu não opero ela, existem casos de adultos que descobrem na vida adulta, né, no caso, eram crianças cardiopatas, não descobriu o que era e acontece alguma coisa pior. Então, eu ficava naquela, eu tenho porque tenho que operar, eu não tenho muita opção, falar, não, eu não vou levar ela para uma mesa de cirurgia, não vou. O que eu tentei na época foi pedir para eles fazerem por cateterismo, né? Tem o catéter, tem o exame, que é um cateterismo, e tem um, um aparelhinho, acho que se alguém com mais experiência tiver aqui vai me corrigir com certeza, mas é como se fosse um guarda-chuvinha, coloca lá e ia tampar o buraco. Só que quando eu fiz, eu fui tanto pelo convênio como pelo SUS, eu briguei lá, eu falei, eu queria muito. Amor, tô gravando. Baixa aí. Então, e aí foi quando o médico, ele foi assim, ele foi muito atencioso também. Ele ficou praticamente uma hora comigo, com o Isaac e a Isabela. A Isabela até dormiu nesse dia na consulta. E ele me explicou que não ia, que ele realmente ele não poderia fazer esse tipo de procedimento nela por ela ser uma criança e o coraçãozinho dela é pequenininho, o coração ia crescer e essa pecinha poderia sair do lugar e vir a acontecer o pior com ela. Então foi quando eu desisti, eu falei, não, tudo bem, porque eu não queria o peito aberto, né, fazer o cortinho nela, não só por questão, não vou mentir, um pouco a estética, porque eu sei que a Isabela é muito vaidosa e até hoje ela fala. Tem dia que ela coloca uma roupinha, ela fala assim, mamãe, olha meu cortinho, a marquinha do amor, que a avó fala, né? Aí colocou a minha marquinha do amor. Agora tem dia que ela não quer, às vezes eu conto assim, ela operou, tal. Mostra, filha, mostra. Ninguém operou aqui. Não tem nada aqui. Aí eu respeito, eu falo, não, tudo bem, deixa pra lá. Mas era uma questão assim de pensar, meu Deus, a minha filha, o meu bebê, a minha pequena, meu pedacinho de gente sendo aberto ali, né? Então, isso pegava muito na minha mente. Eu ficava muito arrasada em pensar numa situação dessa, gente. E aí o médico explicou pra mim que o risco era o mesmo. Tipo, mãe, se eu colocar o catéter ou eu fizer a porcentagem de sucesso da cirurgia é a mesma. Falei. Aí ele falou assim, 99,5%. Gente, pra que ele foi falar isso? Porque aí tinha 5%, não gosto nem de falar, mas tipo, meio dos meio lá de porcentagem pra óbito, mas aquilo ficou tão preso na minha mente que eu não conseguia ver os 99,
eu comecei a me fixar naquele 5%. Aquele meio por cento que tava ali. Eu falei, meu Deus do céu, tem meio. Eu nem falei isso pra minha mãe. Tanto é que eu fui falar isso pra ela depois que a pequena operou. Porque eu conheço a peça, ela fica. Então eu acabei que. Nem falei pra ela. Deixa eu respirar um pouco. Falei demais, gente. Dá até falta de ar, né? Não imaginava que ia ser assim. Começa a falar, dá até falta de ar. Bom, voltando. Então, por protocolo médico, ele era obrigado a me explicar e me falar. Eu falei, doutor, não precisa não, mas ele teve que falar ali, eu tive que assimilar aquilo ali tudo de novo, que eu já sabia, na verdade, como que seria. E aí ela operou na terça, né? Ela. Vou fechar a porta aqui, que tem gente conversando. Daqui a pouco o Rian vem aqui e grita, mamãe! Ela operou na terça-feira. Ela ficou 2 dias na UTI. Filho! Ela ficou 2 dias na UTI. E aí a gente não pôde ficar com ela. Depois o pai dela acabou ficando com ela. Eu não tinha condições. Porque quando eu fui ver ela... Eles também avisam tudo. Eles falam, ó, mãe, ela vai estar amarrada, com a mãozinha amarrada, mas isso é procedimento, tal, não vai se assustar. Mas imagina, pra mãe chegar ali e ver. E aí, detalhe, ela tava amarrada, mas ela não tava amarrada, assim, creio eu que muito forte, porque ela é muito forte, ela tava com tubo e ela pegou e puxou. Na hora que eu cheguei, exatamente na hora que eu fui ver ela, ela tava com a colinha assim abrindo, eu falei, ela tá acordando. Só que nesse tá acordando que ela tava com a mãozinha assim, ela puf. Aí ela deu aquele aí as enfermeiras já vieram assim em volta, já acudindo, colocando de novo os aparelhinhos nela. E eu já tava lá, assim, à beira de um abismo, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí vem a enfermeira, calma, mãezinha, é assim mesmo, naquela tranquilidade, né? A medicina eu percebo que pra eles têm que ser, né? Porque, coitado da gente se eles não fossem. Porque a gente fica assim, caramba, eles são bem, tipo, tranquilos, tá tudo certo. Porque eles veem isso todo dia, então pra eles é normal. Mas ela veio e falou, mãe, calma, tá tudo certo. Ela tirou, mas a gente já colocou lá, tá tudo bonitinho. E bebe uma aguinha, respira e daqui a pouco você volta. A gente teve que sedar ela teve que voltar a dormir de novo. Aí eu fiquei muito brava, eu comecei, na hora assim, eu falei, mas escuta, vocês falaram pra mim que ela ia ficar amarrada. Eu já não era uma coisa legal, né? Mas se era justamente pra ela não tirar, por que não amarraram? Aí eu fui lá ver a enfermeira, então, a gente não imaginou que a mocinha fosse tão bravinha, né? Tão forte. Eu falei, então, né? Só que qualquer criança que tá ali naquela situação, ela vai tirar, né? É impulso. A pessoa tá acordando, não tá sabendo nem o que tá acontecendo na vida dela. É óbvio que ela vai ter uma reação dessa. Então, foi justamente por isso que eles falaram pra mim que o procedimento era esse. Aí ela, calma, mãe, a gente vai amarrar direitinho agora. Foram lá, amarraram mais apertado o bracinho dela, já. Mas aí ela ficou esses 2 dias na UTI. Ela veio pro quarto, aí eu fiquei, a gente revezou entre na UTI o pai ficou, né? No primeiro dia não podia ficar ninguém. No segundo dia o pai ficou com ela. O paizinho dormiu com ela lá, na cadeira, porque na UTI também não tem cama, nada, né? Já não, no quarto já não é muito confortável. Na UTI ele dormiu naqueles cadeirão assim. E aí eu voltei pro quarto e aí eu acho que nesse dia eu fiquei, no outro dia a vovó ficou. E enfim, pra não dizer que eu não vi a minha pequenininha assim abatidinha, obviamente, foi no primeiro e no segundo dia, quando eu vi ela na UTI, quando ela veio pro quarto. Ela não comia, a Isabela é super comilona, gente, ela come pra caramba. Ela come bastante, ela assim, gosta de uma besteirinha e tudo, mas assim, até quando era criança ela comia até melhor em questão de legumes, essas coisas. Agora eu apanho um pouquinho, mas o arroz, feijão, prato forte ali, ela é firme e forte, ela bate aqueles pratão mesmo. E
E aí ela não comia. Ai, meu Deus. Ver a Isabela não comer pra mim é o fim. Porque eu falo, gente, a Isabela não tá comendo porque a Isabela não tá bem. E aí foi uma luta pra ela começar a comer. Mas é óbvio, né? Os médicos, mãe, ela tá super enjoadinha, ela tá com medicação. É assim mesmo. Aí a gente vai, né? Aí a gente conversou com a nutricionista também, lá do hospital, pra ver se ela tinha alguma preferência, pra ver o que ela gostava, o que ela não que ela comia. Inclusive, ela falou que na casa da avó ela costumava comer carne de onça. Essas graças que o vô dela fala. Aí no dia ela chegou lá e falou pra enfermeira: eu gosto de comer carne de onça. Mas tudo bem, né? Aí acho que elas entenderam, né? Que ela gosta de comer carne. Aí eles. E macarrão, muita massa. Então elas fizeram um macarrãozinho, aí ela comeu um pouquinho melhor. E foi no terceiro dia, gente. Terceiro dia. Essa criança simplesmente parecia que não tinha operado, tá? Eu vou colocar aqui o vídeo. Eu vou editar e vou colocar o vídeo dela no hospital. A bagunça que ela tava fazendo com a Alice, que é a prima, o xodó da vida dela. Alice, para de dançar na frente de mim. Deixa ela dançar um pouquinho. Fala baixo, não vai ver. Essas duas botaram o hospital de perna pro ar. Ó, não podia ir pra brinquedoteca. A enfermeira já falou, mãezinha, ó, ela vai sair da UTI e ela não pode ir pra brinquedoteca, obviamente, no primeiro e no segundo dia. Falei, não, lógico, né? Perigo de contaminação e tal. Falei, com certeza ela não vai nem querer ir. Primeiro dia até que ela não queria muito papo com ninguém. Mas no segundo, mãe, eu quero ir lá na brinquedoteca. Falei, o quê? Falei, menina, você acabou de operar, você não pode ir na brinquedoteca. Ela queria levantar. E o que eu mais apanhei, vamos dizer assim, quando ela voltou pra casa, ela queria pegar o Rian. Porque ela tem uma coisa que ela quer pegar o irmão dela, que ela quer amassar o irmão dela, quer segurar, quer apertar, quer segurar. E aí foi a parte que eu, penei com a Isabela, foi isso, pra ela não pegar peso, não pegar o irmão. Mas, gente, é difícil, porque ela já quebrou o braço, eu lembro quando ela quebrou o bracinho, eu já tinha apanhado, foi no começo do ano. Quebrou o braço, ela ficou quase 2 meses com gesso, aquela situação que eu, sinceramente, é bem aquilo, a mãe sofre mais que a criança, porque no primeiro dia ela chorou muito pra colocar, mas depois ela saía assim, o pessoal pintava, fazia florzinha, ela tava tudo certo. Aí, nesse dia foi que eu tava com um carrinho de bebê na rampa, tava descendo a rampa do prédio, e falei pra ela, filha, vai pela escada, mas vai devagar. Ao invés dela descer devagarzinho, segurando, ela pegou e correu atrás de mim. E ela corre, assim, ela cai até com vento. A minha filha. Aí a bichinha foi correndo e puf! E caiu em cima do bracinho. Então ela não chegou a quebrar mesmo, ela trincou o bracinho dela. Então, aí nesse dia, tava um pouquinho serenando, eu acho que ela quis acelerar mais o passinho, né? E eu também, porque eu tava com o Rian no carrinho de bebê. E aí deu nisso, né? Então ela ficou quase 2 meses com gesso. E aí foi quando eu descobri, logo quando passou esse perrengue, eu fui na médica e veio essa história do soprinho no coração. E, enfim, aí começou outra saga na minha vida, que foi até agora, né? Até onde eu contei pra vocês da operação, que ela operou e deu tudo certo. Gente, Deus é maravilhoso. A minha filha nem sequer parece que operou. Gente, é sensacional. Ela ficou os primeiros dias, né, mais restrito, não podia pular, não podia pegar peso, não. E aí, depois de uns 3 meses, o médico já liberou a natação, a gente acabou que não voltou, né? Porque eu troquei ela de escola. E aí não. Oi, filho, só um minutinho, a mamãe já tá quase terminando, tá bom, meu bebê? Aí nessa não tem a natação e eu fiquei de colocar ela. E aí depois veio essa história de pandemia. E até agora ela não voltou pra natação. Mas vamos ver se esse ano ainda eu consigo voltar ela pra natação, que é uma coisa que ela gosta muito. Ai, é a coisa mais linda do mundo, gente.
Mas é isso, gente. Pra não ficar muito longo, não ficar cansativo, acho que já ficou enorme o vídeo. Mas espero que ajude algumas mamães a ver uma luz pra uma mãe que descobriu que tem o diagnóstico hoje. E eu tenho mais algo assim, um assunto. Oi, meu filho. Do Rian. Eu vou. Num próximo vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre TN aumentada, que foi outro susto na minha vida. Pra vocês entenderem bem, filho, não põe aí não. Pra vocês entenderem bem, foi um aborto espontâneo que eu sofri. Parecia que o mundo ia acabar porque eu perdi um bebê. Aí foi depressão pós-parto da Bela. Meu amor. E aí, quando eu engravidei do Rian, veio essa TN aumentada aí, que, ai, meu Deus do céu. Eu passei a gravidez dele inteirinha. Então, querendo ou não, isso contribuiu muito com que eu ficasse mal, né? Não tem outra palavra. É meio tabu se falar de depressão e tal, mas eu vou falar abertamente sobre isso, porque foi um momento difícil na minha vida e que teve solução. Que eu achava, tinha momentos que eu falava assim, meu Deus, eu não vejo solução, eu não vejo uma luz, assim, no fim do túnel. E teve. Porque eu tô bem, gente, eu tô muito bem, eu não vou negar. Eu tomo ainda os remédios, eu ainda faço tratamento, e isso vai se durar. Isso aí vai durar aí por muito tempo, pelo que o médico me falou, né? Mas eu tenho fé que um dia vai acabar e ponto. E sou muito apegada a Deus. Então isso ajuda, minha psicóloga fala pra mim, filho, que isso ajuda muito, a gente ter uma fé, seja ela qual for. E eu sou muito crente em Deus, tá? Não sou fissurada, não sei se é a palavra, de igreja tal. Eu sou da religião católica, fui criada, batizada, mas assim, eu não frequento. Mas assim, Deus no meu coração em primeiro lugar. Sou muito devota de Nossa Senhora também. Mas não vou ficar falando de religião aqui, né? Então é isso. Não esqueçam do like, não esqueçam de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau. Tchau!